Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Básica, aula 12, módulo 1, o assunto transdutores de luz. Vamos lá? Os transdutores de luz, ou óptico, como seu próprio nome indica, são dispositivos que convertem ondas luminosas em sinais elétricos, ou vice-versa. Os principais tipos de transdutores de luz utilizados atualmente em trabalhos eletrônicos são as lâmpadas, as células fotoelétricas, os semicondutores ópticos e os visualizadores, conhecido também como display. As lâmpadas, elas convertem energia elétrica em luz, utilizando-se de vários princípios. Elas podem ser basicamente de dois tipos, incandescentes e de descarga de gás. As lâmpadas incandescentes, elas são baseadas na propriedade que possui certos materiais, como por exemplo o tungstênio, de emitir luz quando se eleva a sua temperatura interna. Preste atenção, aluno. Lâmpadas incandescentes, elas são baseadas na propriedade que possui certos materiais, como por exemplo o tungstênio, de emitir luz quando se eleva a sua temperatura interna. Lâmpada de descarga. Lâmpada de descarga, por sua vez, gera luz como resultado da passagem de uma corrente através de um gás. A este último grupo pertence as lâmpadas fluorescentes, as lâmpadas neon e as lâmpadas de xenônio ou estroboscópica. As lâmpadas incandescentes e a de neon, elas são muito utilizadas principalmente como luzes indicadoras, ainda que tenha sido substituída amplamente nesta função pelos LEDs. As lâmpadas fluorescentes. Lâmpadas fluorescentes, por sua vez, são muito utilizadas como fonte de luz para escanear, máquinas de fax, copiadora, display LCD e etc. Lâmpada de xenônio. Lâmpadas de xenônio, que emite lampejo de luz muito forte. Elas são empregadas em jogos de luzes de discoteca, lâmpadas de emergência, flash de fotografia e etc. Células fotoelétricas. Células fotoelétricas. Converte a luz em sinais elétricos. Elas podem ser basicamente de dois tipos, condutivas ou fotovoltaica. Células fotocondutiva. Células fotocondutiva, feita geralmente de sulfeto de cádmio. Muda sua resistência de acordo com a quantidade de luz incidente. Por esta razão, também são denominadas fotorresistência ou LDR. Células fotovoltaica. Células fotovoltaica, feita de junção de semicondutores, produzem uma voltagem quando são iluminadas. Um exemplo de aplicação prática são as células solares utilizadas como fonte de alimentação em satélite, veículos espaciais e etc. Os semicondutores ópticos. Semicondutores ópticos, como seu próprio nome indica, são dispositivos feitos de junção PN que produz luz ou baseiam-se sua operação na quantidade de luz incidente. Exemplo de semicondutores ópticos são os diodo emissor de luz, os LED, os fotodiodo e os fototransistores. Os LED. LED são diodo que emite luz quando a corrente que passa através dele circula em direção, e não os faz quando a corrente circula em direção contrária. O cátodo é normalmente o terminal situado próximo do lado plano da própria cápsula do LED. A luz emitida por um LED pode ser vermelha,
verde, amarela e azul. Ele também dispõe de luzes infravermelha, isto é, invisível, e laser. O LED de luz visíveis são utilizados principalmente como indicadores. Os infravermelho é usado em controle remoto, os laser em leitura de CDs. Os fotodiodo e os fototransistores. Fotodiodo e fototransistores são, respectivamente, diodo ou transistores. Sua capacidade de condução ou amplificação de corrente aumenta em relação à quantidade de luz que passa através de uma janela transparente. Os fotodiodo, são dispositivo de 2 terminais, enquanto que os transistores podem ter 2 ou 3 terminais. Ambos os tipos são utilizados em contadores de objeto, medidores de luz, leitores de código de barra e outras aplicações. Os acopladores óticos, são dispositivos que transferem sinais de um circuito a outro por via ótica, ou seja, sem contato elétrico. Eles são formados por um emissor de luz em um lado e, por outro lado, um detector de luz no outro lado. Preste atenção. Os acopladores óticos, eles são dispositivos que transferem sinais de um circuito a outro por via ótica, ou seja, sem contato elétrico. Eles são formados por um emissor de luz em um lado e, por outro lado, um detector de luz. O emissor de luz é geralmente um LED infravermelho. O detector pode ser um fotodiodo, um fototransistor ou um fototiristor. Os acopladores óticos, eles são muito utilizados para isolar entre si as etapas de controle e de potência de muito sistema eletrônico, bem como para medir a velocidade, movimento e outras aplicações. Os visualizadores, ou conhecido também como display. Visualizadores, conhecido também como display. Eles são dispositivos que convertem sinais elétricos em informações visuais, incluindo imagem, letra, número e etc. Os principais tipos de visualizadores utilizados em eletrônica são os tubos de raio catódico, o TRC, que ultimamente não está mais sendo utilizado. Os display LED e os displays de cristal líquido, o LCD. Também existem visualizadores de plasma, eletroluminescente, fluorescente e de outras tecnologias. Os tubos de raio catódico, baseado na mesma tecnologia das válvulas de vácuo, antecessora do transistor moderno, produz luz quando os elétrons projetados a partir de um canhão eletrônico e controlado por um sinal elétrico atinge sua superfície coberta com um tipo especial de fósforo. Eles são utilizados como tela ou monitores em computadores, osciloscópio, receptores de televisão, eletrocardiograma, radares e outro sistema eletrônico. Os visualizadores LED, como seu próprio nome indica, foram desenvolvidos à base de diodo emissor de luz, ou LEDs. Eles são utilizados principalmente para visualizar letra, número, caracteres especiais. Um tipo muito comum de display decimal constitui por 7 segmentos LED organizado em forma de octo e com o qual é possível se apresentar o número de 0 a 9. Preste atenção, aluno. Um tipo muito comum é o display decimal,
constituído por 7 segmentos, organizado em forma de 8, com o qual é possível se apresentar os números de 0 a 9. Os LED também pode estar organizado formando uma matriz de ponto ou outro padrão que representa. Os display de cristal líquido, por sua vez, não emite luz, apenas controla as luzes incidentes. Baseia-se nas propriedades de certos materiais, chamados cristais líquidos, de absorver ou refletir a luz dependendo da aplicação de sinais elétricos com determinadas características. São muito utilizados em relógio, calculadoras, computadores ou multímetro. Também existe transdutores ópticos, que realiza a função inversa dos visualizadores. Transdutores ópticos, que realiza a função inversa dos visualizadores, ou seja, converte imagem em sinais elétricos. Entre eles, podemos mencionar os tubos fotomultiplicadores, os dispositivos de carga acoplada, ou CCDs, os intensificadores de imagem e os VEDCos. Preste atenção. Também existem transdutores ópticos que realiza a função inversa dos visualizadores, ou seja, converte imagem em sinais elétricos. Entre eles, podemos mencionar o tubo fotomultiplicadores, os dispositivos de carga acoplada, ou o CCDS, os intensificadores de imagem e os de VEDCos. O CCRS, por exemplo, utiliza na câmera de vídeo e reúne imagem, as quais são lidas eletronicamente mediante um feixe de elétron e são convertidos em sinais elétricos equivalentes, muito utilizado em consultórios médicos. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.